Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã cristão, que quer ouvir a palavra de Deus e praticar para se aproximar cada vez mais da glória e da graça de Deus. Hoje é o dia do batismo do Senhor, é uma festa na igreja. Engraçado que ontem, da visita do Rei Mago, ele já pula para o batismo. Porque o batismo tem também a apresentação de Jesus, mas daí o batismo seria quando ele começa a vida pública depois do batismo, né? Então, na primeira leitura do livro de Isaías, nós vamos falar Isaías 42, diz assim: Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como um centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos e tirares os cativos da prisão, livrares do cárcere os que vivem nas trevas. O salmista está dizendo assim, uma bela oração, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo, que a gente tem que tributar glória e poder ao nome, adorar o nome no santo ornamento. Eis a voz sobre as águas, sobre a água imensa, a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. A voz do trovão reboa nos templos fiéis, bradam glória. Então, a água está cheia do Espírito Santo. A segunda leitura, Atos dos Apóstolos 10. Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelos demônios, porque Deus estava com ele. No evangelho de hoje, Marcos 1, de 7 a 11, naquele tempo João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu, e eu nem sou digna de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho todo o meu bem-querer. Gente, lá o Isaías já estava falando que viria uma pessoa que iria estabelecer a paz, o julgamento e a verdade sobre a terra. Ele não esmoreceria e ele gostaria então ele não esmoreceria enquanto ele não estabelecesse a justiça na terra, né? Então, muitos países estão esperando, ainda Isaías falando, os ensinamentos desse mestre que faz a justiça. E o Senhor está dizendo para este mestre, né? Eu te constituí o centro do povo, o centro de aliança do povo. Eu te constituí a luz das nações. Você vai vir para abrir os olhos dos cegos, vai tirar os presos da prisão e livrar do cárcere os que vivem. São Paulo, então, ele já está colocando aqui sobre também a justiça, que Jesus teme e pratica a justiça.
a qualquer nação que pertença. Então, Paulo está confirmando a palavra de que várias pessoas queriam a justiça no mundo naquela época e que viria um que iria estabelecer. Paulo está confirmando, portanto, que viria um que iria estabelecer a justiça na terra, né? Então, ele está dizendo que este um, que agora já é Paulo falando, é Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. E aí ele começa a justificar, dar testemunho. Vocês viram o que aconteceu na Judéia, na Galileia, depois do batismo que João pregou, né? Como Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos que estavam dominados por demônios, porque Deus estava com ele. E lá no Evangelho, então, a gente nem precisa citar de novo, que já falamos esses dias, como Jesus, né, vai no Rio Jordão, é batizado pela pomba e a palavra vem do céu e diz: esse é o meu filho amado, no qual eu coloco todo o meu amor. Gente, tudo isso que eu falei para dizer somente uma coisa, que o mundo esperava um salvador, um unificador, uma pessoa que pudesse estar em todo o mundo, não somente no povo hebreu, aquele Deus que pairava sobre todas as águas, né? Então Jesus, ele vem para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, e Deus fala com ele mesmo dizendo: é você, Jesus, em Isaías. Lá na carta então de São Paulo confirma: olha, esse Jesus foi batizado nas águas e ele com poder andou curando, expulsando os demônios. Isso é Paulo falando. E agora no Evangelho temos Marcos falando então do batismo de Jesus. Agora, o que essa palavra quer dizer para nós hoje, né? Você tem acreditado que Jesus veio mesmo para unir as nações, para nós não sermos um povo só que conhecia Deus? Nós somos uma igreja universal, nós somos uma igreja onde Jesus pode batizar com o Espírito Santo todas as pessoas. E essas pessoas, então, se tornam conhecedoras da justiça, da paz, do amor. Elas anseiam, elas aspiram. E esse é meu objetivo aqui. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, mas para fazer uma partilha da palavra de Deus, para propagar essa palavra, para que você entenda que Jesus era para vir, veio e continua vindo, de várias formas, com vários testemunhos, né? Como a gente tem falado, e hoje estamos falando do batismo, do testemunho do Espírito Santo, de Deus Pai e de João Batista, e também do testemunho de Isaías, de Paulo, de Marcos e tantos testemunhos. Não há dúvida, Jesus Cristo é o Senhor, o batizado com o Espírito Santo. Agora você me pergunta, e o que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver que ele ressuscitou e o Espírito Santo dele está disponível para todos nós. Isso que você tem a ver. Então você tem, como diz na palavra, que pedir o Espírito Santo. Desejar, como Maria desejava a vinda do Salvador, deseja o Espírito Santo de Jesus. Deseje também ser batizado pela água, que a água tem aquele Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Jesus são um só. Mas Jesus, ele viveu, ele carimbou o Espírito Santo com a vivência humana. Então é esse que você tem que aspirar, o Espírito Santo de Jesus. Peça o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que batizou Jesus é o Espírito do Pai, mas o Espírito Santo que Jesus resgatou pela ressurreição, o Espírito Santo que Jesus resgatou pela ressurreição é um Espírito Santo carimbado pela morte redentora de Cristo. Peça: Jesus, eu quero esse Espírito Santo, eu desejo esse Espírito Santo. Não adianta você falar daqui para cima, você tem que orar e falar do coração. Jesus, ele não lê pensamento, o pensamento é só a caixa preta. O que acontece na tua vida, em espírito, em verdade, acontece no teu coração. Então, por isso, às vezes, né? E ele também veio para colocar a justiça sobre a terra. Não se iluda. Eu também me iludo porque a gente é covarde. A gente acha
que a gente pode fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer e que nada de ruim ou bom vai acontecer. Mentira. Jesus, ele é o justo, é o santo, é o pleno, é o amor. Vou me desviar um pouquinho do assunto do Espírito Santo, porque se você já sabe, eu falo todo dia aqui. Eu tenho meditado muito sobre o perdão. Então Jesus, ele fala, né, Pai, perdoa os meus pecados. Eu sou pecadora. Eu sou pecadora. Pai, perdoa os meus pecados, como eu perdoo quem me ofende. Da mesma forma que eu perdoo quem me ofende. É óbvio que se eu tiver um coração limpo e puro e perdoar todo mundo que me ofende, Deus vai me perdoar de tudo também, né? Isso que ele fala no Pai Nosso. Mas existem várias outras passagens sobre perdão, quando os discípulos perguntam para ele, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ele diz 70 vezes 7, se teu irmão se arrepender. Então, gente, eu tenho meditado bastante sobre isso. Quantas pessoas ofendem a gente, você perdoa, 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 perdoa. Você acha que tem problema isso, né? Eu tenho me questionado, ficar perdoando todo mundo, assim, se fazendo de tonta, de trouxa, de retardada, né? Porque o pessoal pensa que Jesus é bobo, né? Quando você faz esse tipo de coisa. Você não pode perdoar uma pessoa que não se arrepende. Se você vê que a pessoa está injusta, você está com Deus, ela não está. Você tem que ganhar ela para Jesus. Então, por exemplo, uma pessoa que te rouba, você não vai ficar com ódio dela, matar ela, nunca mais olhar na cara dela e não falar por que você está com raiva dela. Pode ser que ela não seja cristã, ela acha que roubar é certo, mas você vai lá e conversa com a pessoa. Você me roubou, eu quero o meu dinheiro de volta. E o que acontece pela palavra de Deus? Você corrige a pessoa, você tem esse dever. Se a pessoa se converter, a pessoa se converteu, ela vai te dar um abraço, te pedir perdão e vocês vão se reconciliar. Mas se a pessoa não se converter, se chama uma testemunha. Pega 2 ou 3 testemunhas, quer dizer, testemunha do bem de Jesus, e vai lá e fala com a pessoa. Se ela se converter, você ganhou. Se ela não se converter, você julga ela um pagão, um publicano, uma pessoa pecadora. Você não tem dever nenhum com essa pessoa. Gente, nós temos que praticar isso para a justiça se estender sobre a terra, como diz na primeira e na segunda leitura. Se nós não praticarmos isso, o mundo vai ficar essa confusão que tá. Você tem que conhecer a palavra de Deus e praticar este exercício sempre. Tentar a conversão das pessoas através de conversar. Não precisa conversar baixo. Não tem como uma pessoa que fez mal para você conversar. Ai, sabe o que é? Você me roubou. Olha aqui, menina, você me roubou. Você tá errado, entendeu? Não tem problema você falar de uma forma agressiva e autoritária com a pessoa. Gente, eu vivi muito na minha vida esse perdão sem limite, né? Vendo pessoas extremamente misericordiosas que geram filhos extremamente pecadores. Então, gente, o caso é o seguinte. Uma vez, uma pessoa me traiu, um homem me traiu. Eu recebi visita de minha mãe e minha sogra, eu, Cláudia, sendo corrigida, porque meu marido me traiu. Gente, isso é injustiça. Isso é injustiça. O que elas tinham que ter feito para me alegrar? Juntado o bicho e dito para ele, olha aqui, ó, você está traindo tua mulher e não me corrigir. Então, o que acontece hoje muito é a injustiça. Eu não sou cúmplice com a injustiça. Se alguém me trair, eu corrijo a pessoa sós. Ela se arrependeu? Beleza, vamos ficar juntos, nos abraçar. Lindo, maravilhoso, que nem criança. Agora, a pessoa te trai e ainda você que leva a culpa, gente? Não. Sim, eu tenho visto na minha vida, né? Essas mesmas pessoas que a gente daí perdoa e convive junto, essas pessoas vão te dando só patada, cacetada. E você é um cristão. Você vai morrer todo dia na cruz ou só uma vez e ressuscitar ali 2 dias e pronto? Então, gente, o perdão não é tudo isso assim. Você não vai perdoar uma pessoa que não se arrepende. A pessoa ela tem que ter noção de justiça como a criança tem.
vai ficando anestesiada a consciência das pessoas, elas começam a fazer coisa errada. Eu, quando era criança, eu morria de medo de fazer coisa errada, mas morria de medo, porque eu tinha noção que minha mãe trabalhava, que meu pai trabalhava, eu via aquela cena daquele amor dos dois, então eu tinha noção que eu não podia fazer coisa errada. Eu era criança. Agora, quando anestesia tua consciência, que você começa a fazer um monte de porcaria, aí sim que é o problema. O desejo para esse dia é que Jesus venha estender a paz sobre a terra, tirar os cativos da prisão, os cativos do ódio, do pecado, do erro, da morte, e aquelas pessoas que fazem mal, que se arrependem. Gente, tá difícil. Quando você vai pegar uma testemunha, alguém fez alguma coisa para mim, meu filho lá fez uma coisa, eu pego e chamo minha filha para me ajudar, vamos lá conversar com ele, ela não vem, entendeu? Porque as pessoas, elas querem estar do lado do pecador, ninguém quer estar do lado de Jesus, não é meu lado de Jesus. As pessoas ficam contra você quando você levanta uma possibilidade de chamar a atenção da pessoa para ela se converter. Não é que você queira que ela seja boa, para ela se converter e ficar do teu lado. Não existe mais. Mas vamos tentar fazer isso, gente. Eu convido você. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, seja derramado nos nossos corações nesse dia, para que nós possamos proclamar a justiça, dar visão aos cegos e nós possamos tirar os cativos da prisão, que nós possamos libertar os demônios, como diz na carta de São Paulo, que nós possamos curar os doentes junto com Jesus Cristo, que nós possamos também ser batizados no Espírito Santo, como João Batista, ele batizou Jesus. Eu peço para você que é injusto, que acolhe o pecado, que perdoa tudo, que passa a mão na cabeça de todo mundo, que Deus me livre disso e que Deus te livre disso. Tenha coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, para pegar a verdade e a justiça e talvez no final fiquemos como as freiras sem filhos e como os monges sem amigos. Amém. Gente, o que ocorre às vezes é que eu, por exemplo, não estou colocando a justiça sobre a terra e estou gerando filhos e amigos mimados porque eu tive correção excessiva da minha mãe. E como eu sofri muito com aquela correção, mas eu sou bom porque minha mãe me corrigiu, eu sofri muito com aquela correção, eu não quero corrigir os outros, eu julgo minha mãe. Eu não consigo perdoar e amar minha mãe. Então, eu julgando minha mãe, eu digo, não, eu não vou ser assim, corrigir, mas eu não estou vendo que eu sou maravilhoso, que eu sou maravilhosa. Então, eu não corrijo e deixo todo mundo fazer o que quer, digo que isso é misericórdia, que isso é amor. Não é amor, amor é corrigir os que erram. Amor não é isso, amor é corrigir, mas eu não gosto da minha mãe que me corrigiu, que eu sou certinha. Então, eu deixo meus filhos, saindo para ir para academia e trabalhar com a minha linda aqui, ó, minha linda Vaiquinha aqui, ai, que linda que ela é. E eu tenho uma palavra para você que diz assim: meu pai traiu minha mãe me traiu, por isso eu sou gay. Um beijo!